calçada, um quadro que me é muito caro e hoje, muito especialmente, porque vamos conversar com a cidadã, que é a melhor tradução desta casa. Estamos falando da Nádia Rodrigues, para quem eu trouxe uma rosa muito especial. Minha irmã, chega aqui. Ih, vem Bom com rosa dia, e tudo. bom dia. Bom dia. Sinta-se em casa, por Ai, favor. que linda. Se abanque aí. Obrigada. Bem, Me sinto mesmo em a casa. pergunta é a de sempre. O que é que nós temos para comemorar, Nádia, no Dia da Mulher? Professor Sinés, eu acho que nós mulheres temos mesmo muito que comemorar, né? Depois de tantos anos de luta, de batalha, eu ouvia o senhor falando sobre a mulher nordestina, que tem força, que tem garra, que é guerreira. Eu acho que é muito mais do que a representação da força, da beleza, do ser guerreira. A mulher, ela resume muitas coisas em uma só, é um ser múltiplo, é uma pessoa que tem capacidade, é um ser que tem capacidade de estar à frente de muitas missões e fazê-las todas muito bem feitas. Eu acho que a cada ano as mulheres vêm provando isso, pela ocupação que tem no mercado de trabalho, pela competência que tem demonstrado na administração da casa, do trabalho, da própria vida. Então, eu acho que nós crescemos muito, evoluímos muito ao longo desses últimos anos e tenho a impressão de que chegaremos muito mais longe, né? Ocupamos cargos políticos, ocupamos funções importantes e temos grandes desafios ainda pela frente, com certeza. Há 15 dias, Drauzio Varela publicou na Folha de São Paulo uma crônica sobre a solidariedade da mulher. Eu nunca vi um artigo traduzir tão bem essa capacidade que a mulher tem de servir, escrita por um cidadão, por um médico. Ele diz que ao longo de 40 anos de medicina, ele não vê com frequência homens, sejam pais, sejam filhos ou irmãos, cuidando de familiares doentes, uma enfermidade prolongada, dolorosa. O pai vai lá, chora um pouco, pergunta como é que está o filho, vai embora. O filho, se o pai estiver inválido, ele paga a conta, ele contrata a enfermeira e sai de perto. E a mulher vai cuidar do pai, do marido, do filho, do sogro, da sogra. Mas isso é uma coisa fantástica, essa capacidade que a mulher tem de doar-se. Mas o homem alega porque eu sou o provedor, mas esse papel do provedor hoje não é mais do homem apenas, não é, Nádia? O papel do provedor hoje é dividido em algumas situações, as mulheres é que estão efetivamente assumindo esse papel. Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos, eu acho que milhares de casos de mulheres que tomam conta da família sozinha. Muitas mulheres, inclusive, que têm filhos de vários parceiros e que administram essa família sozinhas e que vão à luta, conseguir o dia a dia, conseguir a alimentação, conseguir o vestuário, conseguir lidar com essa situação, que é uma situação recente, nova, mas que não deixam a peteca cair. E essa capacidade que a mulher tem de abraçar tudo isso com muito carinho, com o coração, eu acho uma coisa impressionante. E de conseguir superar todas as dificuldades. Parece que tem uma força que é muito maior, que move, uma coisa que é cultural, na minha opinião também. Eu só falava essa questão do homem ser o provedor, né, e da mulher, de repente, ainda continuar muito forte com essa tendência de abraçar a família, de cuidar da família, de cuidar das crias. É tudo isso muito cultural também, faz parte do que nós aprendemos com os nossos avós, com os nossos pais, e do que vivemos na nossa cultura, da religião, dos ensinamentos. Então, a mulher continua ainda, depois de ter absorvido tudo isso, praticando muito bem, levando muito bem isso à tona. No livro que eu fiz, Dona Pucina, Matriarca dos Loucos, tem uma história que está lá no livro, da velha que a criou. A velha se chamava Isabel. Era conhecida como velha Zabela ou Zabelona. E havia, e ainda há no interior, no sertão do Piauí, no Nordeste, a prática de que a mulher ganha metade do que ganha um homem. Nas tarefas da roça, a mulher recebia exatamente metade do que ganhava o marido, no caso, um homem qualquer. Uhum. E a Véia Isabel estava bebendo cachaça numa bodega do Sombrais e levantaram a questão do salário da mulher. E ela, uma proto-feminista, se insurgia contra aquilo, achava um absurdo que uma mulher ganhasse apenas metade do que o homem ganhava. E um cidadão lá falou, Dona Isabel, uma mulher não faz o que um homem faz, nunca. A Véia Isabel tirou uma faca do bolso, as pessoas pensaram que ela ia agredir o cidadão, ela cortou o fumo, picou o fumo, pegou uma nota de 10.000 réis que dava para comprar uma novilha, fez um cigarro de fumo,
acendeu num candeeiro e fumou e disse, tem algum homem aí que queira fazer isso? Evidentemente, doida de fumar dinheiro. Agora não. você vai colocar um homem para educar, no caso dessas mulheres, especialmente as que do interior, né, as que têm muitos filhos. Minha avó teve 12 filhos, imagina você criar 12 filhos, ter um parto duplo, teve gêmeos, isso era muito comum no passado, Exatamente. as mulheres terem muitos filhos, né? E imagina só se o homem fosse parar para, por exemplo, criar 12 filhos, criar 15 filhos, porque isso acho que não conseguiria, professor. Você lembra da história do Luiz Gonzaga? O Luiz Gonzaga virou Luiz Gonzaga por causa de uma surra que a mãe deu nele, não é? Ele aprontou uma na cidadezinha onde ele morava, no povoado, a mãe, Dona Santana, deu-lhe uma belíssima surra, o Luiz, envergonhado, foi embora e virou Luiz Gonzaga, ou seja, uma surra que acabou gerando um rei. Às vezes um pouco de taca de mãe, até, Ave Maria, professor, isso é politicamente incorreto, não se pode falar nisso. Uma palmada nunca matou ninguém no mundo. Mas me fala aí, a questão do salário ainda é complicada, as mulheres continuam ganhando menos que os homens com as mesmas funções, exercendo as mesmas funções. Como é que é isso, Nádia? Isso é fato, os levantamentos mostram isso, que as mulheres continuam sendo desvalorizadas nos postos de trabalho, né, nas mesmas funções que exercem os homens e ainda não sei porquê. Mesmo as mulheres já tendo provado que no mercado de trabalho são tão competentes quanto, apresentam resultados, são tão produtivas. Acho que ainda é também uma questão muito cultural, mas que depende também de políticas públicas, depende da legislação, depende talvez do olhar que as pessoas ainda tenham sobre a mulher, que seja um olhar ainda de preconceito, mesmo com tantas conquistas que nós alcançamos. Talvez esse olhar ainda seja um olhar de ver um ser mais fragilizado, de ver um ser menos competente, com menos força. Sei, mas que isso acontece, lamentavelmente ainda acontece, professor. Está provado que as mulheres são muito mais organizadas. Mas depois que a Marcela assumiu, eu confesso a você que ela me tirou uma montanha das costas. Hoje eu faço esse programa com a maior naturalidade, sem medo de ser feliz, porque eu sei que a Marcela está por trás e que ela vai cuidar de tudo com o carinho de mãe. É um carinho mesmo, um cuidado de ver se a coisa está fora do lugar, se o enquadramento está perfeito. Esse cuidado é coisa de mulher, não é, Nádia? É de mulher, é de mãe. Né? A gente, quando é mãe, sou mãe de 2 filhos, a gente, quando é mãe, a gente realmente tem uma sensibilidade, fica com uma sensibilidade maior para as coisas, tem um olhar diferente, olha mais com o coração, mais atento, mais cuidadoso, mais caprichoso. Isso se reflete também no trabalho. O senhor falava da Marcela, eu acho que aqui na TV Cidade Verde nós temos muitas mulheres, por exemplo. Muitas, é verdade. Muitas mulheres. Modéstia à parte, me sinto bem aqui. Muito. Nosso departamento de jornalismo tem muita mulher, né? E a gente sente que existe um capricho, a gente sente que existe uma dedicação, um cuidado, um zelo. É como se você estivesse cuidando mesmo do filho. Quando você faz o que você gosta, que você se dedica para aquilo que você gosta, tudo é filho. Aí você abraça com o coração, como se você estivesse abraçando uma cria mesmo. Maravilha. Luana, traga aí uma caneca para a Nádia lembrar que teve aqui nesse programa. Nádia, isso aqui é só uma lembrança para você aqui, por favor. Obrigada. E agora chamar o Pedro aí, o Pedro não é o Pedro da Rabeca, não, é o Pedro da encrenca. Traga aí uma cajuína no capricho. Mas Deus, olha a elegância do Pedro. Agora, aqui, mostra aqui o Pedro. Isso aqui é porque a moça tem algum poder aqui, ele está tentando algum aumento. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Sem o Pedro, o programa não existe. Brinde a todas as mulheres piauienses, do mundo, do Brasil. Muito obrigada. Teremos.